Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será com o Leandro Costa. Ele é gerente comercial da Balaciano Engenharia e nós estamos hoje no decorado do Ipanema ao Mar, que tem um grande diferencial e o Leandro vai contar pra gente. Não é isso, Leandro? Obrigada por ter nos convidado, né, e ter aceito o nosso convite para estar aqui. Eu que agradeço vocês terem vindo, Cris. É um prazerzaço estar participando aqui do programa e representando a Balaciano, contando um pouquinho aqui da nossa história, um pouquinho de mercado e um pouquinho desse stand que realmente ele traz muitos diferenciais que até então eu, com 15 anos de mercado, nunca tinha visto e está sendo realmente uma grande surpresa a aceitação de tudo que a gente está trazendo aqui nesse stand do Almar. Então, para quem está nos acompanhando, eu queria que você contasse, claro que a gente tem muita coisa para falar, principalmente desse mercado da Zona Sul, né? Certo. Que é um mercado muito diferenciado e que, vamos dizer assim, está bombando, sim, né? Graças a Deus. E o que vocês trouxeram de diferencial para esse decorado que está fazendo tanto sucesso? Primeiramente, Cris, é um projeto como o Almar, na Zona Sul como um todo, né? Não é muito comum você fazer um decorado de um apartamento com 208 metros. Porque geralmente os terrenos da Zona Sul são pequenos, né? Terreno de 600 metros, 800 metros. E você encaixar um estande de vendas mais um decorado num espaço tão pequeno é muito difícil. Tanto é que a gente conseguiu fazer um decorado aqui, mas não conseguimos fazer de todo o apartamento, né? Na verdade é que só tem uma sala, né, com a lavanderia e o quarto é uma área aqui de aproximadamente 105 metros quadrados de apartamento. O apartamento em si tem 208, a gente construiu uma parte dele, que é a parte mais encantadora, né? Quando você mostra a cozinha, mostra a varanda, mostra um quarto, isso tudo já é um diferencial importante para o cliente, na hora que está aqui dentro, ele se decidir pela compra. E aí, quem está nos acompanhando pode estar falando assim, mas é mais um decorado, mas tem a cerejinha do bolo, a cerejinha do bolo, que é ser um decorado funcional. E eu queria que você explicasse pra gente como vocês chegaram nessa ideia tão diferenciada, que parece simples, mas para colocar na prática não é. Não é simples. Realmente tem um diferencial aqui que eu, com 15 anos de mercado, eu nunca tinha visto, nunca tinha feito isso em outras construtoras, que foi tornar realmente uma sala funcional. É uma sala e cozinha que você tem toda a funcionalidade da cozinha, você pode fazer um almoço, fazer um jantar dentro dessa cozinha, e isso nos proporcionou diversos eventos dentro do decorado. Então a gente, na semana retrasada, chamou um chefe da babosteria para fazer aqui um jantar para convidados, e aí o que é bacana nisso, que a gente consegue fazer o cliente ter uma experiência do que é ele estar morando no apartamento, né? Tá na sala com a família e participando de um jantar com amigos. Então, isso está sendo para a gente um grande diferencial. A gente já fez alguns eventos, já temos outros programados. Está convidada para vir, tá, Cris, para o nosso evento. Está convidada, semana que vem já vai ter um outro evento aqui. Então, isso para a gente está sendo um grande diferencial que está ajudando muito a fazer vendas no empreendimento. E essa, vamos dizer assim, essa inovação, porque é uma inovação para o mercado, né, carioca, principalmente aqui na Zona Sul, você disse que a aceitação tem sido, graças a Deus, muito positiva. E queria que você explicasse, essas ações contribuem para a venda? Assim, não necessariamente um evento, você pode dizer, vamos fazer um evento e vai vender, mas isso acaba reverberando? Sim, Cris. Porque quando você tem um evento, você tem um motivo diferente para chamar o cliente. Porque geralmente o motivo é você vir para conhecer a maquete, conhecer o decorado, e para muitas vezes isso não é o suficiente, né? O cliente precisa daquele algo mais para vir. E quando você tem um evento, né, com um restaurante diferente, né, um jantar que você pode chamar a sua família, isso sem dúvida é um diferencial para o cliente estar aqui presente. E o cliente estando aqui presente, né, conhecendo o decorado, é um argumento importante de venda. Ele pode tomar a decisão com base num evento que ele tenha vindo a participar junto a gente. Ou seja, a famosa experiência que todo mundo está em busca hoje em dia, né? Exatamente isso. É uma experiência de ele estar vivendo dentro da sala do apartamento dele. Até porque, assim, quando a gente se fala... nós falamos de imóveis na planta, né? Ele ainda vai ser construído. Então, a gente sabe que o decorado é para a pessoa, né, o interessado, visualizar como vai ser. E ter realmente a experiência, como você colocou, da cozinha funcional, que, né, com a pandemia... Cozinha, varanda, isso tudo, a integração desses ambientes, né, fez toda a diferença? Com certeza. Então, isso faz com que realmente aconteça, né? Até passar um dado para você, Cris.
Antigamente, o padrão de você entregar para o cliente um apartamento era a cozinha fechada, né? Enfim, a sala também, com a porta da varanda fechada. Hoje já é uma tendência a gente tornar padrão a cozinha aberta. Né? Hoje o cliente querendo fazer a cozinha fechada, ele está fora do padrão, ele vai conversar com a gente para a gente fazer essa alteração para ele. Mas o normal hoje é você ter essa cozinha ela aberta para a sala. Na Zona Sul, hoje, muito cliente, inclusive, deixa de comprar quando você desenvolve uma planta que você não consegue integrar a cozinha com a sala. Hoje a cozinha é quase um local principal da casa, né? Todo mundo, você chama um convidado para sua casa, ele cozinha junto com você, fica todo mundo naquele bate-papo legal na região da cozinha. Então hoje se tornou talvez o principal ponto de encontro da casa. Que bacana! Então, por conta disso, hoje virou um padrão na Zona Sul você desenvolver a planta já com a cozinha integrada com a sala. Olha, você vê que a gente vai aprendendo, né? Por isso que é importante a gente estar no local, vir aqui para trazer para vocês essas novidades. E aí eu queria aproveitar o Leandro aqui. Como é que está o mercado da Zona Sul? Cris, o mercado da Zona Sul, a gente comenta que ele é um mercado quase que imune à crise, né? É um mercado que pessoas que estão adquirindo imóveis já têm um alto poder aquisitivo. A gente está falando aqui no caso do Almar de Ipanema, né? Ipanema, um dos maiores metros quadrados do Rio de Janeiro. Então, o público ele tem formas de se blindar a crises econômicas, né? Ele sabe se posicionar com relação a investimento, em relação a proteger o dinheiro. Então, é um mercado que, mesmo nos piores momentos, você consegue fazer bons negócios. Principalmente, né? Desculpa te interromper, principalmente nesses momentos, né? Principalmente nesses momentos. Eu concordo com você. Parece que quando tem crise, o mercado de alto padrão acelera, né? E a gente, nesse ano, está vivendo uma questão econômica no Brasil um pouco diferente, né? Com a inflação mais alta, né? Com a taxa de juros mais alta. E uma desvalorização também da moeda, né? O real, no ano passado, foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo. E no Almar a gente tem notado uma mudança de perfil de cliente, né? Ipanema sempre te vendeu para moradores de Ipanema, né? Para pessoas... Querem dar tipo um upgrade? Isso, dá upgrade, apartamento maior, até dá upgrade também. Tem gente que mora num 400 metros, pula para um 200. Esse mercado sempre é vivo com os moradores da região. Mas no Almar especificamente, a gente está tendo um grande número de aquisições de clientes de fora do Brasil. Né? A gente vendeu para a Europa, vendeu para os Estados Unidos. Acho que muito por conta dessa diferença, né, do câmbio em relação ao real. A pessoa lá ganha o euro 6 vezes, quase 7 vezes o valor do real. Então é até curioso, né? A gente atende um cliente, morador do Rio de Janeiro, de Ipanema, ele olha o preço, eu vou pensar, tudo mais. Quando a gente atende um estrangeiro, ele, só isso? É só isso aqui? Ué, mas cadê o resto? É até curioso, porque para eles realmente ficou barato você comprar no Brasil, né? Comprar aqui em Ipanema. Uma região super bem localizada, super bem localizada. Né? Valorizada, né? Enfim. Isso. Então a gente continua vendendo, obviamente, né, para os cariocas, né, para moradores do Brasil, né, de outras regiões de São Paulo, Goiânia. A gente vendeu muito também para outras regiões do Brasil, mas a gente teve uma participação muito grande de estrangeiros. Isso me parece também que já é uma tendência aqui do Rio de Janeiro, né? Esse ano acho que o Carnaval bateu recorde de estrangeiros de fora do Brasil. Então, parece que hoje o Rio está... mais em evidência ainda, né? Está né? muito em evidência. E a gente percebeu muito isso na comercialização do Almar. Aqui no Almar são quantas unidades? 61 unidades. 61 unidades. Isso. E a previsão de entrega? Está para junho de 28. Então, a gente tem mais 3 anos aí até a entrega. A gente fez um ótimo lançamento, vendeu um número que a gente gostaria de fazer no lançamento e tem vendido bem desde então. A gente lançou em fevereiro, todos os meses tem vendido um bom número de unidades. Então, é um projeto que a gente tem certeza que na entrega vai estar 100% vendido. E aí eu queria aproveitar, antes da gente passar para outros temas, que a gente quer aproveitar ao máximo aqui a sua presença, como é assim, esse público, né? A gente está aqui, né, no decorado, na sala do decorado, que é integrada à cozinha. E como é que ele tem a opção de dos materiais que estão aqui? É comum eles falarem assim, a gente quer igualzinho tá no decorado. Conta isso pra gente. Muito comum. A gente tem opções aqui de acabamento. A gente tem uma linha que é a padrão, que fica demonstrada lá de fora aqui do decorado, ali dentro do stand. Tem a linha lá completa. Aqui a gente entrega a linha padrão, já é maravilhosa, tudo Porto Belo, porcelanato 1,20 por 1,20, que é realmente um material muito diferenciado.
E a gente tem uma segunda opção, que é uma linha, que é um upgrade de linha, né? Que foi desenvolvido pela arquiteta do projeto, que é a Patrícia Martinez, que é justamente o que a gente está vendo aqui. Tá. Esse piso aqui do decorado, os revestimentos de parede. Então, o cliente receber conforme decorado é uma linha superior. E tem uma terceira forma do cliente receber, que dentro desse projeto é até bastante comum, que é receber o apartamento no osso, sem nenhum tipo de acabamento. Porque geralmente o cliente desse nível, ele já possui o próprio arquiteto, que já faz trabalhos para ele e tudo mais. E o arquiteto, geralmente, quando entra num apartamento, ele quer mudar tudo, né? Quer quebrar tudo. Quer quebrar tudo, esse revestimento não vai combinar na parede, que eu vou fazer um negócio diferente. Então, para esse tipo de projeto, é importante você ter essa linha de receber no osso para o cliente mesmo fazer a sua decoração, né? O seu acabamento. E aí é também uma das vantagens de quando a pessoa está comprando na planta, né? Poder ter essa flexibilidade. Flexibilidade, Geralmente, quando ele compra um imóvel, um grande concorrente nosso são os imóveis usados, né? Sim. E do imóvel usado, quase 100% das vezes é necessário fazer uma obra e uma intervenção grande, né? Então, a gente já conversou com clientes aqui que nós estamos concorrendo com o imóvel que ele viu usado. E ele contou pra gente que para ele fazer a obra desse imóvel usado vai gastar R$1 milhão, né, para deixar do jeito dele. E aqui ele não precisaria fazer quase nada, já tá, pelo menos a parte estrutural do imóvel, né, com os revestimentos, já vai estar numa linha muito diferenciada. E fora isso, né, não é só gastar o dinheiro com a obra, também todo acompanhamento, né? Tempo. Às vezes tem obra que demora um ano, né? Dor de cabeça também. Dor de cabeça. Então, é uma vantagem até você comprar na planta, não é só em relação aos revestimentos. A Balaciano também, ela traz várias opções de planta. Nesse apartamento especificamente, tem a opção de cozinha aberta ou cozinha fechada. Ele pode receber a quarta suíte, ao invés de uma suíte, ele receber com uma sala de televisão. A gente pode juntar uma suíte master com uma terceira suíte, fazer uma mega suíte master com 2 banheiros. Então, assim, uma planta que ela te dá diversas possibilidades. E muitas dessas mudanças de planta a gente faz sem custo para o cliente. Sim. Tá? Então, realmente é uma vantagem, né? É uma vantagem grande e é muito versátil, né? O cliente até fica na dúvida, né? Aumenta o quarto, ou bota a sala de TV, porque são muitas opções. Desculpa te interromper, fica um imóvel realmente personalizado, porque vai ser de acordo com a necessidade ou daquela família, né? Ou daquele casal, ou daquela pessoa que comprou, né? Enfim, é sozinho, mas sei lá, tem um pet, ele vai fazer de acordo com o que ele está necessitando, porque está na localização que ele quer, é a empresa que ele confia, né? Enfim, que está construindo, então tem essa série de vantagens. Com certeza. E aí tem mais uma que eu queria que você falasse, como é fazer uma fachada, esse empreendimento tem fachada diferenciada? São 2 fachadas. O Almar ele tem vários detalhes que torna ele único, ele torna ele completamente diferente de tudo que a gente vê em Ipanema e talvez até no Rio de Janeiro, tá, Cris? Então, a fachada talvez seja um dos principais diferenciais do projeto. Eu também, com 15 anos de mercado, eu nunca desenvolvi um projeto como esse. Até agradecer aí a Cité Arquitetura, Fernando Costa, Celso Raiol, que fizeram um trabalho muito diferente aqui nesse produto. Então, a fachada é inspirada em design de produtos em Miami e na Europa. Ele tem um topo do prédio que ele faz um escalonamento, com paisagismo, isso nos possibilitou ter diversas coberturas no produto. Olha. A gente chamou de penthouses, essas unidades diferenciadas. Foi um sucesso muito grande, as penthouses foram todas vendidas no lançamento. Hoje já não tem mais nenhuma para negociar, infelizmente, que o que pinta de cliente aqui querendo. Nossa. Já fica a dica para o próximo. Já fica a dica para o próximo. Porque, na verdade, a cobertura na Zona Sul do Rio, Ipanema Leblon, ela é um tipo de produto que está em falta. Tá? E quando você tem algo à venda, os preços são exorbitantes. Tá? Porque, realmente, você tem a vista do mar, né? Aqui a câmera está de costas, tem a vista do mar aqui no decorado. É um privilégio muito grande. E a Zona Sul do Rio como um todo, é difícil você ter vista de forma geral. É só quando você está de frente para alguma montanha ou está de frente para o mar. Senão você está na rua interna, olha para a parte de trás, olha para a frente da rua que está de frente para outro prédio. Então a Zona Sul como um todo, é difícil você ter vista do apartamento, né? Só andares altos e em locais privilegiados. Né? Em locais privilegiados. Então é um tipo de produto que está em falta e fez com que tivesse esse sucesso tão grande que a gente vendeu tudo na largada. E não é só a questão do topo do prédio que tem esse escalonamento e esse grande número de coberturas.
tem a questão das fachadas que são diferentes dependendo do lado de onde você olha. Então eu vou te interromper para a gente fazer um pequeno intervalo e você dar mais detalhes, até porque eu estou curiosa e acredito que quem está nos acompanhando também, de como vocês, né, incluindo a equipe, né, que é ótimo, o pessoal da CT, Isso. Ter chegado nesse projeto lindíssimo e que está sendo um sucesso. Maravilha. A gente já volta, fique ligado. Olá, e voltamos com o Leandro, que vai falar dar mais detalhes dessa fachada, vamos chamar assim, fachada dupla? São duas fachadas? Como Pode ser, chamar? Um bom nome, fachada dupla. Então, Cris, é justamente como você comentou, são duas fachadas dentro do mesmo bloco, né? Eu já participei de lançamentos que eu tinha um condomínio com vários prédios e cada um com uma fachada diferente. Isso não é incomum. Tá. Mas um bloco único com duas fachadas diferentes, isso eu nunca tinha visto. E é o que acontece no Almar. Você tem uma fachada de frente para Prudente de Moraes, que é onde estão localizados os apartamentos de 3 suítes, que nessa fachada tem uma presença muito forte do alumínio, né? O Celso Raiol e o Fernando Costa foram muito felizes, fizeram uma fachada lindíssima, em que o alumínio dá um movimento nessa fachada, ele tem pouca presença no topo do prédio e vai descendo esse alumínio até ter uma presença muito forte embaixo, e aí dá uma sensação de embasamento nesse prédio. Só que quando você olha da praia, aí que você consegue ver o recorte do prédio na parte de cima. E a fachada de frente para a praia são os apartamentos de 4 suítes, que aí você tem uma presença menor do alumínio e uma presença muito forte do vidro. Né? Então, assim, são bem distintas, e eu até brinco, né, que você, quando vê o prédio da praia, quando passar na Prudente, talvez não reconheça o prédio. Acha que é outro. Acha que é outro, justamente. Porque realmente, olhando da praia, você tem um tipo de arquitetura e olhando da Prudente é uma arquitetura completamente diferente. Então isso realmente é um diferencial técnico bem importante do projeto. E aí, aproveitando que a gente está nesse bate-papo, como é que está, não sei se você pode adiantar para a gente alguma coisinha, os lançamentos da Balaciano para 2025? A Balaciano, ela está vindo forte aí para o ano 2025. Esse projeto, Almar, é um projeto de 500 milhões de reais de VGV. Vai ser um dos maiores projetos lançados no ano de 2025, o maior projeto da história da Balaciano, o Almar. E a gente já tem um terreno para fazer um lançamento no Arpoador também. A gente deve estar lançando esse produto entre setembro e outubro desse ano. E a Balaciano está em busca de outras oportunidades. Ela hoje está capitalizada, ela tem sócios importantes que estão querendo investir muito no Rio de Janeiro, e não tenho dúvidas que isso é o início de uma grande história da Balaciano, com projetos bem emblemáticos na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então você tocou num ponto muito interessante. Desde que eu cubro esse mercado, e olha, gente, tem bastante tempo, se diz assim, terreno na Zona Sul está escasso. É verdade. Desde que eu entendo cobrir esse mercado. Mas vocês conseguem pensar, vamos dizer assim, terrenos, como você usou a palavra, emblemáticos. Isso. Como é isso? Assim, que olhar é esse? Como é que é feito? Conta pra gente, se é que pode contar um pouquinho desse segredo. Então, Cris, a Balaciano, ela tem um diferencial para outras construtoras. Acho que ela tem uma paciência grande nas negociações, né? Então, vou contar um pouquinho do Almar. No caso desse produto, a gente negociou com 16 famílias, eram 2 prédios, tá? Cada um com 8 famílias. E você negociar com 16 cabeças diferentes, né? Cada um com uma história, cada um com uma necessidade, é muito difícil, né? Então, foi uma negociação de anos e a gente conseguiu fechar esse terreno comprando os imóveis dessas 16 famílias. E eu vou contar até uma curiosidade. Quase que esse projeto dobra de tamanho, porque a gente chegou a negociar com um prédio do nosso lado também, que lá também tem 8 famílias, a gente chegou a fechar com 7 famílias. Apenas uma não quis, vendeu o apartamento e a gente acabou desistindo de comprar esse outro prédio, e aí derrubou 2 prédios de 8 famílias cada para lançar esse projeto. Agora tem um detalhe, tá? A gente fez 3 lançamentos na Prudente, todos de projetos grandes, né, de terrenos grandes, só que no ano passado teve uma mudança no plano diretor. Né? Agora na Prudente de Moraes, o limite de gabarito são 8 pavimentos mais cobertura. Então, esse sucesso que a gente teve aqui na Prudente com esses grandes lançamentos, acredito que não vai ser mais possível repetir com esse novo plano diretor. Então, acredito que pelo menos aqui, né, nessa micro-região de Ipanema, a gente vai ter uma diminuição no número de lançamentos,
porque esse tipo de negociação que a Balaciano fez não é mais possível. Sim. Não vale mais a pena a gente negociar com 16 famílias para lançar um projeto de apenas 8 andares. Lembrando que o Almar tem 18 andares, então é uma diferença muito grande. Então, acredito que agora a gente teve um bom número de lançamentos em Ipanema no ano passado, né? Mas eu acredito que a gente vai ter uma diminuição. E isso faz com que também o Almar vire uma joia, né? Vire um diamante, porque é o último projeto aqui da região com essa altura, com esse gabarito. E aí, pegando carona nisso, você disse que vocês negociaram com 16 famílias. Isso. Para quem está nos acompanhando, a importância disso na hora de comprar um imóvel, porque ele tem que ficar atento também, né? Por exemplo, na planta, eu queria que você falasse um pouquinho dos cuidados. A gente nem conversou sobre isso, mas como você falou, né, citou que negociaram, né, assim, 16 famílias, e que vocês leva tempo. Muito tempo. Então, assim, para quem está nos acompanhando, principalmente desconfiar muito de, vamos dizer assim, de muitas vantagens, assim, sabe? Vantagens absurdas. Então, eu queria que você, como você está no mercado, né, há 15 anos, como você colocou, quais os cuidados, né, para ou um imóvel na planta, ou um imóvel usado, porque realmente a pessoa não está comprando um eletrodoméstico que vai ali e troca, né? Geralmente, o público da Zona Sul, talvez nem tanto, mas classe média, classe econômica, de repente compra um imóvel na vida. É verdade. Então, eu queria que você aproveitar você aqui para falar isso para a gente, assim, os principais cuidados. São duas aquisições bem distintas, né? Você comprar um imóvel na planta, aí você tem que ter um tipo de cuidado, e o imóvel pronto é um outro tipo de cuidado. O imóvel pronto, que eu posso comentar, que eu acho fundamental, é você tirar a ônus reais do apartamento para entender como é que está a situação do imóvel. Né? Você consegue ver todo o histórico ali de compra e venda, de tudo sobre o imóvel, inventário, né? Tudo que aconteceu no imóvel fica na ônus reais e você consegue identificar lá se a pessoa com quem você está negociando, se ela realmente é a proprietária. Né? E eu, na minha opinião, também acho importante quem não tem tanta experiência. Eu, por exemplo, eu consigo comprar um imóvel sem precisar de um advogado, assessoria, tudo mais. Mas é importante estar com um bom corretor, um corretor que tenha conhecimento do que está falando, conhecimento do que está fazendo, e também um advogado que possa auxiliar. Algumas imobiliárias já prestam serviço de corretor também com advogado. Ótimo. Então já prestam um serviço completo. Acho que o fundamental é você ter um bom corretor. O corretor, sem dúvida, ele não vai botar você numa furada. E do imóvel em construção, acho que o mais importante é você conhecer a construtora. Você ver o histórico da construtora de entrega, de repente visitar um projeto que ela já tem entregue, né, ver o número de lançamentos que ela está trabalhando atualmente. A Balaciano tem 45 anos de mercado, tem um histórico mínimo de atraso, entregou um número enorme de projetos em todo o Rio de Janeiro. Hoje é a maior player do mercado em Ipanema e Leblon, está com 5 projetos em construção nesse eixo aqui, que é o eixo mais valorizado da cidade do Rio de Janeiro. Então, você pegando esse histórico e conhecendo um pouquinho mais na construtora, sem dúvida você já tem uma ideia de que esse projeto vai ser entregue com muita qualidade. Ou seja, são dicas preciosas que o Leandro está dando para a gente, porque a gente sempre vira e mexe, procura falar isso para esclarecer. Porque, né, é um bem, né? Sim. Muitos vão pagar aí 25 anos, 30, dependendo, né? Então, verdade. Assim, tome cuidado para não cair em golpe, porque tá cheio de gente, infelizmente, no mercado. Sem dúvida. Né? Mas assim, também de forma geral, Cris, também não é um bicho de 7 cabeças, não, você comprar um imóvel. É basicamente você ter essas precauções. Sim. E você assinar um contrato, né, fazer um fluxo de pagamento que atenda, você consiga pagar esse fluxo de pagamento, né, que o nosso caso aqui especificamente, torna-se um problema quando o cliente compra e ele não consegue fazer o fluxo que ele acordou com a gente, não consegue honrar com o fluxo que ele acordou com a gente. Então, acho que a precaução é você estar seguro financeiramente de dar esse passo, né? E você está bem assessorado nessas questões técnicas. Sim. Mas não é um bicho de sete cabeças, eu sou um super entusiasta, compre imóveis. Não, claro. Que é o melhor investimento que tem na vida. Exatamente, né? Como é que é? Tem aquele ditado, quem compra terra não erra. Quem compra terra não erra. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, para não desconfiar, é no lado mesmo do cuidado, né? Porque você falou, tem toda a parte do fluxo de caixa, vamos dizer assim, e tem a parte que às vezes as pessoas não pedem uma ônus reais, não se informam. Com certeza. E, infelizmente, a gente sabe que existe, né, essa forma, às vezes, uns golpezinhos que vira e mexe acontece. E é bom sempre a gente enfatizar, principalmente com o especialista, que é você que está aqui com a gente, para orientar. E com relação à aquisição
dando tudo certinho, é muito rápido, porque agora tudo é online, né? É verdade. Até se ele for optar por um financiamento, também é aprovado rapidinho, né? Cris, eu que estou no mercado há 15 anos, assim, a pandemia, ela mudou completamente para a gente o mercado imobiliário. Porque antes da pandemia, né, quase 100% das assinaturas eram físicas. Então você tinha que assinar 5 contratos, enfim, era um grande trabalho. E para o nosso caso aqui no Almar, como a gente faz muita venda para fora do Brasil e fora do Rio de Janeiro, o corretor tinha que pegar o contrato, pegar um avião e ir até o estado da pessoa para fazer a assinatura. Então, talvez o sucesso do Almar não teria acontecido se não tivesse essa mudança no cenário do mercado imobiliário de você ter toda a digitalização. Então, para a gente, realmente foi uma mudança muito grande e muito positiva, tá? Sim, com certeza. Melhorou e deu muita velocidade nas vendas. E segurança também, né? E segurança também tornou muito mais seguro. Agora, já que você falou do cenário, eu queria aproveitar, como é que está assim, a classe média, né? Vamos dizer assim, a classe que vocês atuam, né? Que é alta, média, alta, né? Mais média alta. Você disse que está indo muito bem. Mas como é que está no mercado hoje a econômica? Porque vocês também acompanham, né? Vocês estão no mercado, vocês, né, ficam antenados com o que está acontecendo. Com certeza. A faixa, né, do segmento econômico e o médio mesmo, principalmente no Rio de Janeiro. Como é que a gente está acontecendo com essas duas específicas? A gente acompanha, sim, né? A gente tem visto aí outros players de mercado atuando nessa faixa. Eu acho que essa faixa, Cris, eu comentei um pouco antes, que na alta renda é quase que um público imune à crise, né? Que ele tem formas de se proteger da crise, mas o segmento de baixa renda, ou média renda, eu tenho percebido uma diminuição grande no número de lançamentos. A gente teve uma euforia boa aí nos últimos 2 anos, mas esse ano começou um pouco mais devagar. Eu acho que essas questões econômicas impactam muito na baixa renda e na média renda. Taxa de juros alta, né? Você tem a inflação alta, você tem a moeda desvalorizada, isso tudo e o financiamento, dificulta. Né? Te cortei de novo, e ela depende do financiamento. Perfeitamente. Né? No nosso, até eu vou pegar no caso do Almar, a gente vende pouco para clientes que vão financiar. A maioria paga 50% de entrada ou paga tudo durante a obra, então praticamente não usa o financiamento. Agora, um público de média renda, baixa renda, aí inverte, né? Quase todo mundo usa o financiamento. Exato. E quando você tem uma taxa de juros alta, o valor de parcela do financiamento ele aumenta. E isso, consequentemente, faz com que seja necessário o cliente tenha que comprovar uma renda maior. Então, isso influencia muito nesse mercado. E muitos casos dão uma entrada maior também, ou não? No médio e baixa renda? Com essa por conta da taxa de juros ou não? É uma curiosidade. Então, eu acho que minha vivência nesse mercado, a pessoa compra aquilo que ela consegue pagar. Tá. Se a prestação encaixa no orçamento. Se a prestação encaixa no orçamento. É até uma venda mais cansativa do que a nossa aqui, porque muitas vezes você consegue o cliente, ele quer comprar, ele tem dinheiro, mas o banco não aprova. Ainda tem isso também. E às vezes até ele tem renda, só que aí lá atrás ele teve um problema, não pagou um boleto, aí o banco ele perde score no banco e o banco não aprova ele para fazer a compra. Então, assim, uma venda já é mais difícil naturalmente, né? E aí com todas essas novas dificuldades aí que o mercado tem trazido, isso certamente está impactando nessa redução no número de lançamentos na média renda e na baixa renda. E aí eu queria pegar carona só em outro detalhe também que você comentou, que vocês estão mudando um pouquinho, né? Mais claro, falando sobre o mercado, que vocês estão com 5 obras em andamento. Isso. É isso? Vocês também têm uma outra, se não me engano, na praia emblemática também. Isso. Pode contar um pouco? Porque a gente quer trazer, que acaba são histórias. A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria que você contasse essa história também. A Balá esse ano vai fazer 3 lançamentos, né? A gente lançou o Almar no início do ano. E há 3 semanas atrás a gente fez uma abertura de vendas do Mar Delfim Moreira, né, que é um produto de frente para a praia no Leblon. Tem 10 anos, o último lançamento foi o Tom da Gafisa. Não sei se chega a 10 anos, não, talvez eu esteja exagerando, mas tem muito tempo que teve o último lançamento, que também foi um sucesso. Né, e aí a gente está trazendo agora esse projeto. É um projeto que, na verdade, nem viria à venda, a gente nem ia apresentar ao mercado, que a gente tinha comercializado 100% ele na época da estruturação do negócio. Como é muito raro você ter esse tipo de produto no Leblon, na Delfim Moreira, assim que a gente anunciou que tinha um terreno, automaticamente muitas pessoas nos procuraram e a gente já tinha comercializado 100% do projeto. Porém, uma unidade voltou à venda e como é uma unidade de 35 milhões de reais, valeu
valeu a pena a gente fazer todo o design do projeto, né? Fazer as imagens. Então a gente fez uma convenção de lançamento há 3 semanas atrás, já está no mercado e já estamos aí praticamente com essa unidade vendida. E são pouquíssimas unidades. São apenas 7 unidades. Olha isso, é uma joia. É uma joia, Outra joia, né? Outra joia. Outra joia. Outra joia e assim, e na Delfim Moreira é difícil a gente imaginar que tenha outro terreno para fazer lançamento. Então é a última joia, talvez, do Leblon aí, da Praia do Leblon, na Delfim Moreira. Essa é mesmo, né? Aquela que desde que eu comecei que terreno tá escasso. Essa daí esse tá escasso com certeza, demais. Demais. Bom, a gente chegou ao fim do nosso programa. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite e ter nos recebido aqui na sua casa, né? No decorado de vocês, que você possa voltar mais vezes, viu? Cris, eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando para a sua audiência e sempre que chamar, estarei aí a postos para ajudar aí nesse bate-papo. Muito obrigada. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.